junto, porque agora vamos falar sobre importunação sexual. É crime, será? Bom, crime a gente sabe que é, né, gente? Mas estou aqui hoje recebendo a minha advogada, Nayane, para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Seja bem-vinda, Nayane. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante. Você que está aí em casa, né? Já fica aí ligadinho. Não sei se nosso WhatsApp está funcionando aí, Jai. Não sei se tá. Então, gente, 3262-0404. Mande sua mensagem, sua pergunta, tire suas dúvidas. A partir de agora, você pode já mandar o que você quiser saber sobre isso, tá bom? O que é que caracteriza, minha amiga, a importunação sexual? Explica um pouquinho pra gente o que é, né? Como é, o que é que se caracteriza. Eu costumo brincar, dizer que é para traduzir em português, né? Pra gente entender. A legislação trouxe o crime de importunação sexual desde 2018, mas a gente precisa entender no dia a dia, de uma forma simples, o que é. Infelizmente, é muito mais comum do que a gente gostaria que fosse e normalmente é um crime que acontece em locais públicos. Um exemplo clássico é o ônibus. A gente está no ônibus e, infelizmente, a maioria das vítimas somos nós, mulheres, né? Por favor, tirem a mão dos nossos corpos, né? É verdade, é verdade. É aquela empurrada, encoxada no ônibus, é o puxão de cabelo. No carnaval a gente via muito roubar beijo, puxar pelo braço. Então, a importunação sexual, ela vai ser aquela conduta que é praticada sem o consentimento, né? E que busca satisfazer o desejo sexual de quem está fazendo né? De quem está fazendo aquela atitude, seja diretamente para ele ou para uma outra pessoa. Ele é a pessoa, porque pode ser também cometido por homem ou mulher, independe. A vítima também pode ser homem ou mulher. Infelizmente, nós mulheres recorrentemente somos as maiores vítimas. Todos os dias as TVs, os jornais noticiam essa tristeza, né? Agora essa semana foi em Campina Grande, dentro de uma biblioteca. Então, assim, a gente precisa entender e o mais importante, a gente precisa denunciar. A gente não pode deixar para lá, achar que é uma brincadeira, porque não é. É preciso respeitar o corpo do outro, os limites, né, da sexualidade do outro, né? Então, você viu alguém ser vítima, você foi vítima, denuncie. Liga na polícia, no 180, no caso das mulheres, também ajuda muito. Então, o crime de importunação sexual é basicamente isso. É você tentar tirar passar uma mão, né, passar uma mão boa, puxar um cabelo. Igual um vídeo que eu vi uma vez na internet, que o cara, acho que no mercado, numa conveniência, não sei onde era exatamente, já faz um tempinho, passou a mão na bunda da mulher, sei lá, gente, assim. Meu Deus do céu, como assim, gente? Exatamente. Já aconteceu casos, por exemplo, da mulher estar caminhando, aí passar o carro, abaixar o vidro. Então, tudo isso são condutas que caracterizam o crime. E é importante dizer que esse crime, a pena é de prisão de 1 a 5 anos. Então, assim, é importante que as pessoas denunciem. A gente não pode banalizar. É uma violência sexual. Embora menos gravosa que outras, como estupro, por exemplo, a gente tem que denunciar. A gente não pode normalizar esse tipo de conduta. Inclusive, a importunação sexual, falando agora do mundo jurídico, ela vai ser caracterizada quando ela não resultar numa conduta mais grave, que pode ser, por exemplo, um estupro de vulnerável. Então, é muito importante que a gente fique atento e que a gente, mais uma vez, eu repito porque é muito importante, denuncie, não se cale, né? Agora tá desde 2018. Tem alguma mudança, traz alguma melhoria, sei lá, né? Alguma solução? De 2018 para cá já foi uma melhoria, porque antes essa conduta, vamos dizer assim, era qualificada como uma contravenção penal. Então as penas eram muito mais brandas. De 2018 para cá, né, a pena passou a ser mais severa. Então trouxe uma maior punição, vamos dizer assim, para quem comete esse crime, que é uma violação muito grave. Está invadindo a nossa liberdade de escolha sexual, né? Verdade. A gente não pode aceitar uma passada de mão. É importante também diferenciar a gente. No dia a dia a gente fala muito de assédio, né? Tecnicamente, assédio seria uma outra conduta mais voltada para o ambiente corporativo. Mas para o nosso dia a dia, para a gente entender
é possível sim fazer um paralelo, né? Tem alguma diferença entre o assédio? Tem. O assédio, via de regra, ele precisa de uma hierarquia. Por exemplo, o seu chefe, ou é no ambiente de trabalho, né? Certo. Mas no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente consegue fazer esse paralelo como se fosse uma forma de assédio. É você tá no supermercado e alguém passa a mão. Até mesmo uma cantada, vamos dizer assim, que não é uma cantada, é uma importunação. Ela pode ser caracterizada, sim, né? Como essa conduta. Muito bom isso, viu? Tem alguma pergunta, Jai? Não sei se alguém já entrou para deixar alguma pergunta no zap, tá, gente? Mas, ó, no 3262-0404. Me diz uma coisa, isso pode acontecer com homens também? Com assim, certeza. O contrário, né? Porque a gente tem que falar um pouco sobre isso, né, gente? Né? Eu sou mulher, claro, eu sou mulher, tá, gente? Então, assim, eu tô defendendo minha parte. Mas é claro que a gente não pode só defender um lado, né? Vamos lá. Acontece também com certeza. O contrário? Bem menos, né? Assim, as denúncias, inclusive, são muito menores. Ou as mulheres são muito, né? Afoitas. Homem gosta. Digamos assim, vai que a mulher passa a mão ali, o homem já vai achar bom, mas não deixa de ser uma... Se ele se sentir invadido, ele não só tem o direito, como ele deveria fazer a denúncia. Mas é muito, assim, a proporção é muito inferior. Mas pode acontecer também, por exemplo, com homossexuais, né? Tem toda essa conotação. Sempre pode acontecer, tanto eu posso ser um importunador sexual, como eu posso ser vítima. Então não há essa distinção, pode acontecer com qualquer pessoa e qualquer pessoa pode praticar esse crime. Tem que ter, assim, algum tipo de testemunha que tenha visto, porque assim, a pessoa pode chegar e dizer, ó, fulaninha fez isso comigo, mas aí ninguém viu. Claro, sempre... Tem que ter alguém de testemunha, seria interessante. É sempre bom uma prova, né? Um vídeo, uma testemunha. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer sem uma testemunha. Normalmente os crimes que invadem a sexualidade, a nossa sexualidade, eles não têm testemunhas. Né? Então, a palavra da vítima, né? Tem um peso, claro que vão ser analisados outros elementos de prova, mas se tiver um vídeo, se tiver alguém que presenciou, tudo isso colabora e muito para que a justiça seja efetivada. Porém, não obrigatoriamente precisa de um vídeo, de uma foto, de uma testemunha, né? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue muito mais facilmente esse tipo de prova. As notícias que a gente vê todos os dias, em todos os estados, infelizmente, e a maioria das vezes as vítimas são mulheres. E recentemente eu tenho observado que o número de adolescentes vítimas desse tipo de crime tem aumentado. Né? Esse caso de Campina Grande, inclusive, que chamou bastante a nossa atenção, o acusado, ele foi denunciado no mesmo dia por 2 jovens. Então foram 2 situações que está sendo investigada que ele, em tese, teria praticado, né? Então, assim, Dose dupla. Dose dupla. Nossa. Me diga uma coisa. Eu perguntei sobre assédio e importunação, qual é a diferença? Mas existe uma diferença também entre esses dois e estupro? Sim. O estupro é como se fosse um avanço, né, da importunação. Porque o estupro, ele pressupõe uma violência ainda maior. Não que a importunação não seja, mas ela digamos assim, mais imposta a violência, né? Então, de fato, há essa diferença. A gente precisa compreender, e é uma linha muito tênue, porque a partir do momento que o beijo roubado pode ser a importunação, a depender do desenrolar, pode ser também caracterizado, inclusive, uma situação de estupro, né? Então... Eu conheço uma pessoa que chegou e disse assim, eu fui estuprada pelo meu marido. Eu fazia, como assim, gente? Não é marido? E existe isso, assim, de ser estuprada até pelo marido, assim? Existe. Como assim, doutora? Explica um pouco sobre isso. Eu fiquei meio sem entender. Sim, mas não é seu marido? Existe o estupro conjugal, que nós chamamos. A não ser que ela não queria e ele fez o quê? Pegou a força, seria isso? Não precisa nem da violência literal, física, amarrar, nada disso. Basta que você não queira, é contra a sua vontade. Ah, entendi. E existe sim. Então isso é considerado um estupro? Sim.
Tipo, o que a gente não mulher. tem... Sim, claro, acontece. E o que a gente não tem, assim, com volume, são denúncias. Justamente porque ficamos nessa... mas marido e mulher tem, entre aspas, a obrigação. E não existe essa obrigação. Não mesmo. Não existe a obrigação, né, da relação sexual entre o casal. E nós temos direito de não querermos, mesmo que seja o nosso marido naquele dia. Por exemplo, né? Você não tem essa obrigação. E a partir do momento que nós somos forçados à prática de um ato sexual, sim, pode ser sim caracterizado o crime de estupro, ainda que pelo seu esposo. Pois é, eu fiquei assim meio sem entender direito. Mas como assim? Você não é casada, né? Se você é casada, como assim estuprou, né? E aí eu vi, na verdade, pela internet, uma amiga, né? Uma amiga de, assim, muito tempo, assim, que eu conheço já. E ela falando, e eu falei assim, não, como assim, gente? Eu não tô entendendo isso. Mas aí, se você não quer estar numa relação dessa, você sai fora. Você não quer mais ter nenhum tipo de relação com a pessoa, eu acho que o melhor mesmo é separar, tentar sair. O ruim é que às vezes não consegue, né? Tem mulher que não consegue, gente. É complicado, viu? E eu iria até um pouco a mais. Não é o fato de não querer, por exemplo, manter a relação sexual com o seu cônjuge, né? Naquele dia você não quis. Não estava querendo. É importante que o outro respeite a sua liberdade de não querer. Pode ser isso também, né? Que tenha acontecido isso. Pode ter também acontecido naquele dia eu não queria. E ele me pegou a força. Realmente tem sentido. E infelizmente é mais comum do que a gente... O assédio eu acho que acontece muito em trabalho, né? Muito. Assim, fala que assédio acontece muito no trabalho. O ambiente corporativo, ele tem essa infelizmente, né? Tem essa tendência. Quando acontece, né? O chefe promete quando eu falo não necessariamente é um homem, tá? Pode ser também uma mulher, desde que tenha um grau de hierarquia sobre a vítima, né? É possível, é comum, mas, novamente, sempre que a gente fala desses crimes sexuais, via de regra, as maiores vítimas somos nós. Então, eu comecei dizendo, né? Tirem a mão dos nossos corpos, e eu volto a isso, porque é importante que nós, enquanto mulheres, a gente tenha consciência, né, de todos os direitos que nós temos, das nossas liberdades, e os outros precisam aprender a respeitar e aceitar os limites que nós impomos, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na relação conjugal, seja dentro do ônibus. É verdade, viu? Tem que ter. Mas a gente tem pergunta aqui, né? Solta aqui. Bora lá. Meu companheiro de trabalho fica brechando quando eu estou no banheiro. Me sinto desconfortável e já percebi isso várias vezes. É qualificado, importante. Gente, meu Deus. Faça o seguinte, minha filha, pega um papelzinho higiênico, bota lá naquele buraquinho lá da chave e pronto, não é possível. Será que ele fica brechando por onde, hein? Minha gente, é um absurdo, né? Primeiro ela teria que fazer uma denúncia, né? Tanto no ambiente de trabalho dela, essa pessoa precisa ser chamada para conversar. Quando a gente fala assim, poderia ser caracterizado como importunação sexual. Pelo que foi comentado, possivelmente sim. Calma. É o contrário, é? São dois homens, um olhando o outro. É a mesma coisa. É a mesma situação. Independente, dá no mesmo. Mesmo isso. Assim. Essa pessoa, quem está indo ao banheiro e está sendo observado, possivelmente o observador, né, está fazendo aquilo para se satisfazer sexualmente, sim, de alguma maneira. Então isso, de linhas gerais, é possível caracterizar, sim. E é importante que essa pessoa faça denúncia, né? Não se cale. Denuncie tanto dentro da empresa, porque a empresa também tem que cuidar do ambiente de trabalho de seus colaboradores, como a pessoa que está sendo observada, né, a vítima, ela tem o direito de fazer a denúncia. Serão apuradas todos os elementos de prova que ela possivelmente tem, essa pessoa, e o procedimento policial e judicial deve ser investigado, né, gente? Exato. Igual aquele crime que teve agora há pouco, né? Não tava, mas a gente sabe na internet, né? Mas eu acho que até devem ter falado aqui no programa, não sei sobre isso, sobre o anestesista, né?
que estava estuprando as vítimas, gente. Aí disseram que agora quer virar o jogo. Ele quer virar o jogo, quer colocar as enfermeiras na justiça, né? Porque elas estavam filmando sem o consentimento dela. Claro que não vai. Como é que a pessoa se quer pegar a vítima no flagrante? Como é que é isso, doutor? Me diga, como é que é isso? Porque assim, como é que vai pegar a vítima, gente, no flagrante se não for dessa forma? Assim, aquele caso foi bastante difícil, né, para nós enquanto mulheres, especialmente para nós enquanto mães que passamos por partos cesarianas, né? Exatamente. Obviamente é uma estratégia da defesa. Eu não vou entrar no mérito processual porque eu não atuo no processo. Porém, a gente tem que ponderar todos os nossos direitos, né, no Estado democrático que nós vivemos, eles são ponderados ao outro. Então, essa situação possivelmente vai ser analisada, o direito de imagem dele, de não ter, né, de não ser filmado, a importância, né, daquela prova que foi para tantas outras situações, né, tantos outros crimes. Então, é bem delicado esse contexto. Verdade. E que bom que aquelas enfermeiras fizeram isso, né? Porque que bom que fizeram a denúncia. Vítima, gente. Quantas pessoas podem ter passado por aquilo? Acho que ele não vai sair de boa nessa, não, viu? Ele pode até colocar, enfim, mais um... Não acho não, gente. Tá com a gota. A gente precisa acreditar que a justiça vai ser feita. Não, não é possível. Eu não sei, eu sou meio desacreditada com a justiça do Brasil. Não vou mentir, gente, mas enfim, né? Quem tem dinheiro às vezes prevalece, né? Quem tem dinheiro compra todo mundo, é complicado aqui. Mas enfim, já aconteceu importunação comigo em uma balada aqui em João Pessoa e eu queria partir para a agressão no cara. Eu iria perder meu direito, filho? Se ela partisse para uma agressão, perderia o direito? Vamos lá, não é perder o direito, né? Uma coisa não anula a outra. Claro que partir para vias de fato, na minha concepção, nunca é a melhor alternativa, né? O ideal seria chamar a polícia, fazer a denúncia, a pessoa poderia ser presa em flagrante, inclusive. O fato de ir às vias de fato com o importunador não amenizaria o crime que ele cometeu. Mas, em decorrência disso, a gente poderia ter duas teses, né? Eu poderia dizer que era uma legítima defesa, porém, eu precisaria ver os limites também da minha agressão, né? Porque a depender de como se decorresse essa via de fato, que a gente chama, nessa luta corporal, eu poderia sair do papel de vítima. Não que eu deixaria de ser vítima no caso da importunação sexual, mas eu também poderia responder criminalmente por outra situação. É complicado, meninas. Podem se defender. A gente pode, mas existem limites. Dá uns tabefes nessas pestes. Pois é, tem limite, eu sei. Mas enfim, minha gente, a pena você falou que é de 1 a 5 anos. Isso, de reclusão. Tipo de crime, né? A pena para o crime de importunação sexual, ele pode chegar de 1 a 5 anos de reclusão. Também? Não, a pena é diferente. É diferente. Porque é no ambiente... Cada um é diferenciado. Isso. E assim, né? é importante também que a gente pondere que há a possibilidade dessas penas serem aumentadas, né? Como eu disse, a importunação, ela fica numa linha muito tênue anterior ao crime de estupro, digamos assim. Então, a depender do que aconteça, se não caracterizar o estupro de vulnerável, a gente vai aplicar a importunação sexual. Maravilha, viu? Vamos lá. Eu te perguntei naquela hora, se não tiver testemunha, como é que ela consegue provar sem testemunha? Vai ser a palavra dela contra a dele. E aí? Como é que fica? O nosso judiciário... Porque se a mulher estiver mentindo, ou o homem estiver mentindo, ou vice-versa, vamos fazer assim? E se um estiver mentindo só para, de repente, prejudicar o outro? Sempre que a gente fala na importância do papel da vítima, né, do depoimento da vítima, o judiciário, ele tem estrutura para fazer, vamos dizer assim, chegar ao mais real daquela situação. Então, o nosso judiciário, ele está preparado, a polícia também, né? Eles possuem mecanismos de inteligência.
100% das vezes vai funcionar? Infelizmente não, a gente sabe, existem muitos inocentes encarcerados, né? Mas quando se pondera a palavra da vítima, que é o que a gente fala, a gente precisa sempre, né? Eu falo a gente porque o Poder Judiciário como um todo, isso advogados, defesa de acusação e o próprio Judiciário em si, os juízes, Ministério Público, vão analisar não só o que você fala, você não vai falar só uma vez e... Então, várias perguntas são feitas, você é colocado em vamos dizer assim, situações assim, para verificar se aquela verdade que foi dita é de fato uma verdade, se há dúvida, se não há. E nisso, o nosso processo penal, assim, na dúvida, né? Ficou com dúvida, tem algum indício que pode ser apenas uma perseguição para prejudicar, é possível que essa pessoa seja absolvida, né, inocentada. Porque na dúvida, indúbio pro réu, né, em favor do réu. Mas, via de regra, não é essa a situação, né? O que a gente vê com mais frequência, infelizmente, é de fato a consumação do crime, né, a realização de fato do crime. Então, a palavra da vítima é muito importante. Claro, outros elementos de prova podem vir a ajudar nisso. Seria melhor, né? Exato. Uma prova seria mais concreta, uma coisa mais certa. Às vezes, quando não tem prova, quando é aquele negócio que não tem realmente uma prova mesmo, você fica na dúvida, né? Porque imagina você prender uma pessoa ficar presa por 5 anos sem realmente ter culpa no cartório. Tem que ter muita... tem que ser uma pessoa muito sangue frio para fazer isso, viu? Pra, tipo assim, ser né, sustentar até o fim a mentira. Minha gente... E se isso, né, tipo, provar que ele foi inocente, pode acarretar em algo para quem estava... Claro. Existe um crime também chamado denunciação caluniosa. É quando você sabe que aquela pessoa não cometeu um crime e mesmo assim diz que ela cometeu. Então, há mecanismos judiciais para reverter, vamos dizer assim. E ela pode também estar se prejudicando. Às vezes a pessoa inventa e acaba se prejudicando depois, né? Pode acontecer. Então, assim, há esses mecanismos. Mas eu acho que o mais importante, sempre que a gente tem essa oportunidade de fala, a gente não pode normalizar esse tipo de situação. Isso. É muito mais comum a importunação do que uma denúncia falsa de importunação. Isso. É muito mais comum um assédio do que uma denúncia falsa de assédio. Pode acontecer, pode, mas não é, infelizmente, a nossa realidade. A nossa realidade é justamente o oposto, né? Os crimes acontecem, eles estão aí, a gente não pode... Só a vítima pode denunciar de forma nenhuma. Você viu, você pode... E a denúncia, ela pode ser anônima, que também é importante, muita gente não quer... a gente tinha um jargão até antigo, que ele não pode nem deve mais ser usado, que é em briga de marido e mulher, por exemplo, ninguém mete a colher. Mete sim. Tem que meter sim. Exatamente. Viu no ônibus, faz a denúncia, liga para a polícia faz o trabalho dela e depois o judiciário dá continuidade. A gente não pode se calar, né? É verdade. A gente tem aquele ditadozinho que fala assim, mexeu com uma, mexeu com todas. Isso independe se homem ou mulher, né? A gente tem que realmente... Você viu alguém sendo vítima? Faça a denúncia, faça a sua parte enquanto cidadão. Exatamente. Obrigada, viu, minha amiga, por você ter vindo aqui, esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Foi maravilhoso aqui a nossa conversa. Espero que você de casa aí, né, se conscientize, se realmente estiver passando por isso, denuncie, né? Não fique sofrendo abusos, nem assédio, nem estupro, seja de marido e mulher também. Agora, né? Agora eu já sei. Agora, realmente, o negócio deve ter sido verdade mesmo. Mas, enfim, minha gente, é isso, tá bom? Então, não sofram importunação nenhuma, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham, né, colocado na cabeça que isso é uma coisa muito séria e não é uma coisa de brincadeira para você brincar também com o outro, tá? Se você tá sofrendo realmente com isso ou passou por isso, denuncie. Se não tenta prejudicar ninguém, porque às vezes acaba vindo o contrário para você, tá bom? Vamos um pequeno intervalo, daqui a pouquinho vou receber uma psicóloga para a gente falar sobre TDAH. Então fica aí já preparando tua pergunta para tirar também tuas dúvidas aqui, tá? Volto já.